Glória ao Pai. Você pode levantar a mão e dizer glória ao Pai. Fala glória ao Filho. Glória ao Espírito. Fala comigo, glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito. Outra vez diga glória ao Pai. Glória ao Filho. Glória ao Espírito. Aleluia. Como é bom sentir a presença de Deus. Você pode dizer amém a isso. Como é bom sentir Deus na casa. Eu sou a pastora Sara Rebouças e eu vim do Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro e pastoreio no Rio de Janeiro, numa cidade caminho da região dos lagos, chamado Itaboraí. Pode se sentar. Porém, nasci em Lisboa e saí de Portugal com 14 anos. Eu fiz 15 anos no Brasil. E eu estudei teologia e depois precisei estudar psicologia. E amo a mente humana, a neurociência, a ciência, porque precisei dos dois. Eu amo a cura no corpo, na alma e no espírito. Eu acredito que para estarmos bem temos que estar bem no corpo. E eu vejo as respostas na Bíblia para tudo isso. Então, por mais de 10 anos eu me lancei a estudar cura emocional. E na nação brasileira eu me especializei na área de cura emocional. Eu prego desde os 15 anos de idade. E eu vou te decepcionar, eu não tenho 18. Eu vou fazer 40. Então, calcula o tempo de ministério. Mas, há mais de uma década, eu ministro na área de cura emocional. No Brasil, sou escritora, tenho 5 livros publicados. Eu trouxe para a Europa, mas a igreja CCMI tomou-me todos os livros. Não tem nenhum para vocês. Oh! E eu tive onde chorar, que é uma jornada de 30 dias para a cura emocional, onde ficas comigo 30 dias e eu te conduzo ao lugar da cura. É um bom remédio. Gente, que livraço. Ai, que pena não poder trazer para vocês. É bom, é um bom remédio. Tenho Nunca Pare de Sonhar, Ouça Contar as Estrelas. É um livro para quem tem depressão, crise de pânico, ansiedade, perdas. Também é extraordinário. Queria poder dar para vocês. Vou dizer... Depois acompanhe as minhas redes sociais, @PRASaraRebouças, para veres tudo. E quem sabe, né? No futuro não trazemos a Luxemburgo, ou mandamos a Luxemburgo. Tenho também A Cura da Família. É um livro completo para quem precisa da restauração da família, onde eu conto com riqueza de detalhes como Deus curou a minha família. Tenho também o Café com Vida Diária, que é um livro altamente voltado à teologia. Há quem gosta de Bíblia. Tem alguém que ama a Bíblia aqui? Eu tenho O Grito Silencioso Raquel, que é o meu primeiro romance, que eu fiz para os adolescentes, mas os velhos não deixam nada para os adolescentes. Mesmo no Brasil está esgotado. Não tenho, nem no Brasil esse eu não tenho. E estou escrevendo agora o meu último livro, Destronando o Governo de Amnon. Desenvolvi também na nação brasileira 2 seminários. E já fui a quase todos os estados do Brasil. E o Brasil não é pequeno, o Brasil é grande, concordam? É, o Brasil. Então, viajo muito ali. A ministrar a ativação da noiva, da cura da noiva. Este seminário, módulo 1, 2 e 3. E a imersão da jornada de cura emocional. Prontos. Eu sou pastora e bem casada. E tenho 3 filhos também. E eu estou morrendo de saudade. E eu ainda nem comecei direito. Eu daqui ainda vou a Portugal e prego em Algarve, prego em Ilha, prego em um monte de lugar e só vou embora para o Brasil dia 22. E eu agarro os meus filhos e o meu marido e fico ali com eles um pouquinho, porque dia 25 já tenho agenda no Brasil. Então, quem vai orar por mim, por favor? Anda, Deus está vendo. Quem vai orar por mim? E
Hoje eu quero ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. E eu estou muito animada para pregar. Se tiver alguém animado para ouvir, vai dar muito certo. Eu estou animada para pregar. Quem está animado para ouvir? Ai, meu Deus, já deu certo. Então, eu quero que você acompanhe comigo. Eu não sei se é possível colocarmos aqui atrás. Lucas, capítulo 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 24. Eu quero ler a partir do versículo 13. Lucas 24. E eu quero ler a partir do versículo 13. Amém? Vamos então. Eu não sei se eles vão colocar a Bíblia, pastor? Não? Então vamos juntos. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo a um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: o que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam, com um jeito triste, e um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era, eu quero que você diga esse verbo, era um profeta. Ele era um profeta. E para Deus e para todo o povo, ele era poderoso. Diga, ele era. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes, os nossos líderes, entregaram para o condenar à morte e o crucificaram. E a nossa esperança em que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguém ouviu esta parte? Anda, eu falo de novo só para você dizer mais forte este aleluia. Ouviram dizer que ele está vivo? Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demonstram entender e a crer em tudo o que os profetas disseram? Pois já era preciso que o Messias sofresse e assim soubesse de Deus toda a glória. Eu quero que você olhe para alguém que Deus colocou do teu lado hoje e diga: era preciso. Olha para outro e diz: você entende isto? Era preciso. Eu vou te pedir licença para dizer uma palavra que gosto muito no Brasil e desculpa-me se aqui não for boa coisa, mas eu vou falar assim mesmo. É como se ele dissesse: o cabeção. Entendes isto? Cabeção era preciso. Você precisa abrir a mente, cabeça fechada. Era preciso. Então Jesus nos disse: como vocês demoram a entender, a crer. Como vocês demoram a crer. Como vocês demoram a crer. E começou a explicar todas as palavras das Escrituras Sagradas que falavam dele. E olha para mim, quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia para longe. Mas eles insistiram e disseram: fica aqui. Fique conosco porque já é tarde, a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão, deu graças, depois partiu o pão, deu a eles, os olhos deles foram abertos e reconheceram, mas ele desapareceu. Pronto. Eu gosto de pregar com a Bíblia porque eu vou mais devagar, mas amém, tá bom. Vamos lá. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E eu não sei vocês, mas Cleopas aparece aqui. E ele não é uma grande pessoa na Bíblia. Onde mais achas Cleopas? E de repente você pensa: Jesus já acaba de ressuscitar e ele tem tanta coisa para fazer. Sim ou não? Ele está prestes a subir. Concordam? Mas Jesus é tão lindo, tão lindo, tão lindo.
que Ele vai fazer o que de repente eu e você não teríamos muita paciência para fazer. Amém, pastor Pedro? Ele vai pegar 2 cabeçudos no meio de um caminho. Oh, gente, desculpa, eu prometo que toda vez que vou pregar eu digo comporta-te, comporta-te, comporta-te. Mas tudo bem? Conseguem me amar assim? Ele pega 2 cabeçudos no meio do caminho e Jesus faz terapia no meio do caminho. Você sabia disso? Que Jesus para fazer terapia com 2 cabeçudos no meio do caminho. Tá bom, eu quero 2 candidatos a cabeçudos. Pastor Pedro, és o eleito 1. Anda, Rui, és o segundo. Cabeçudo 1, cabeçudo 2. Subo aqui rápido. Pronto, sim. Vamos. A Bíblia diz que eles saíram de Jerusalém. De onde eles saíram? Porque eles disseram, deu. Ele fez promessas. Mas as promessas morreram. Eu estou com muita vontade de ir embora. Cabeçudo 1 disse ao cabeçudo 2. No Brasil diríamos, eu estou com vontade de meter o pé. Eu estou com vontade de vazar. Estou com vontade de vazar. E porquê? Porque a minha esperança acabou. E imagina, as pessoas passavam pelos discípulos e diziam, tu eras discípulo dele, né? Você não disse que era ele? Ah, você é aquele, né, que andava com Cristo. É você, né? Que dizia que era ele. Ah, você disse que o teu marido ia se libertar. Separaram, né? Não deu. Ah, você disse que o teu filho ia... Ele, onde é que teu filho... Está desviado ainda? Você disse que tinha um ministério e que ia para o seminário e que ia fazer e ia ganhar as nações. Ah, você é o mesmo que... Onde estão as promessas? Onde estão as promessas? Então eles disseram, só tem um jeito, vamos embora. Cabeçudo 1, cabeçudo 2. Mas Jesus, parem. Olhar para lá. A Bíblia diz que Jesus vai atrás deles. E eles estão conversando sobre frustrações. Sobre o que é que eles estão conversando? Ele se importa. Ele se importa com 2 cabeçudos. Ele para. Eu não sei vocês, mas imagina vocês andarem no meio da rua e de repente alguém parar. Do que vocês estão falando? Não, de verdade. Imagina a cena. Sim ou não? E olha que isso é ruim até no Brasil que somos. Imagina aqui. Que vocês são mais... Então, voltem para lá. E vão andando, conversando. Conversando. Agora, Jesus dá uma de entrão. Jesus dá o quê? Vocês entendem entrão? Eles estão conversando, Jesus se mete na conversa. Vocês estão conversando sobre o quê? E eles se estressam com Jesus. Eu não sei vocês. Mas se sou eu digo, então fiquem aí. Seu chato. Não. Por isso que eu amo Jesus. Jesus é lindo, gente. Alguém mais diz isso? Onde está você que diz Jesus é lindo? Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá? Jesus sabia sim ou não? Jesus sabia que o assunto era sobre ele, sim ou não? Mas Jesus faz isso aqui. E o que foi? Fale-me mais sobre isso.
E porquê, pastora? Porque Ele se importa. É diferente de mim, de você. Muitas vezes nós dizemos, como é que tu estás? Mas na verdade, na prática, eu não me interesso. Eu estou perguntando por educação. Sim ou não? Mas Jesus não. Jesus, Ele te para no meio de um caminho onde você está desistindo e está saindo do lugar que era para você ficar. Fala outra vez para ver se você escuta. Jesus te para num caminho onde você está saindo do lugar que era para você. Era para você! E diz, do que você está falando? Só você não sabe? E o que é? Por que Jesus está perguntando, embora Ele saiba? Vamos fazer terapia, vamos. Terapia. E o que foi? E olha o que eles vão dizer. O que aconteceu? O que foi? Eles responderam, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? E quem estava na frente deles? Fala-me. Sim, que houve? E aí eles começam a dizer a Jesus, o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era um profeta. Entendem como Jesus é lindo? Se fosse o pastor Pedro, ele já tinha dito, apá! Diga comigo, aquele que era um profeta. Aquele que era um profeta. E para Deus e todo o povo, ele era poderoso em atos e palavras. Diga comigo, ele era poderoso. Quem era? Quem era? Quem estava na frente deles? Os chefes dos sacerdotes, nossos líderes, entregaram para ele ser condenado. E a nossa esperança é que ele fosse ser quem ia nos libertar. Ou seja, o que é que eles estão dizendo? E acabou a nossa... E Jesus, fale-me mais sobre isso. O que é que você está vendo aqui? Eu gostei do uau. Vamos juntos então. Eu gostei de vocês. Posso levar para o Brasil? Continue. E aí ele vai dizer assim, os chefes sacerdotes, a nossa esperança acabou. Algumas mulheres disseram que até viram. Mas eles chegaram lá e eles não viram. E os olhos deles estavam e eles não conseguiam. E muitas vezes alguém vira para você e fala, você não está sozinho? Como foi profetizado aqui na hora do louvor, amém? Ele está contigo. Ele não é filho do homem para quê? E você fala, ok, mas eu não estou vendo. Ó pastora, que Deus é comigo, ok. Agora onde Ele está? Que Deus me ama, ok. Onde Ele está? Que Deus é comigo, ok. Mas eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Os olhos deles estavam e eles não conseguiam. Muito bem. Então, de repente, Jesus, ele para a terapia. Jesus era um terapeuta comportamental. Entendem isto no Brasil? Ele se mete a falar. E ele diz, olhem bem para o que eu vou dizer. Ele começa a lembrar das profecias. Vocês não lembram da palavra? Vocês não lembram que eu disse que era necessário que eu morresse? Aí ele começou a ativar o quê? A memória. Começou a ativar a palavra. E depois ele disse uma palavra que não quer calar. Ele disse, ei, era necessário. Você pode dizer isso forte? Mais uma vez. Ele disse, ei. E depois que ele teve esse papo com ele, ele fingiu que estava indo embora. Ele sabia que naquele dia sentaria na mesa com ele, sim ou não? Sabia? Então por que ele deu uma que ia embora? O que ele queria?
Ele queria que alguém dissesse: fica, Jesus. Tem alguém para gritar isso aqui essa noite? Tem alguém para levantar uma mão ao céu e dizer: fica, Jesus. Fica, Jesus. Fica, Jesus. Vamos para casa. Porque o coração deles... Ai, Jesus, pois não, então vamos. Vem, cabeção 1, cabeção 2. Um de cada lado. Então Jesus levou eles para onde? Os dois estão certos. Para casa. E depois foi para onde? Para a mesa. E ele pegou o vinho. E ele pegou o pão. Isso te lembra alguma coisa? Sabe o que Jesus está fazendo com eles? Restaurando a identidade. Enquanto ele pegava o pão e o vinho, ele dizia: lembra-te. Lembra das promessas que eu te fiz. Lembra como você chegou aqui. Lembra da nossa história de amor. Lembra de tudo que vivemos, das promessas que eu te fiz. Diga comigo então: os olhos deles se abriram. Para cantar a vossa. Mas quando os olhos deles se abriram, Jesus desapareceu. Então cabeção 1 olhou para o cabeção 2. Anda, que eu sei que vocês são atores. E um olhou para o outro e disse: bem, eu estou com muita vontade de voltar. Eu quero ir para Jerusalém. Eu quero voltar para aquele lugar que não era para sair. Não era para termos saído já. Então eles voltaram para o lugar que nunca deveriam ter saído. Podem ir, obrigada. Lembra-te. Eu estava perguntando a Deus qual era a palavra dessa tarde. E a única coisa que eu ouvia no meu espírito é: lembra-te. Peça para eles lembrarem. E diga a eles que era necessário. Deixa eu te dizer uma coisa. Muitas coisas fazem a gente sair do lugar que Deus quer que a gente fique. Decepções e frustrações
fazem a gente sair do lugar que Deus nos quer. Sim ou não? Então dizemos: chega! Deu para mim! Eu vou embora desta casa! Eu vou embora deste casamento! Eu vou embora desta igreja! Eu vou entregar o ministério! Ou algum de vocês eu vou tirar a minha vida! Chega, não quero levantar amanhã! Quem sabe esta semana, estes dias, você tem tido até dificuldade de levantar, porque a tua palavra é chega! Mas a palavra para você que é chega é lembra. Então eu vou dizer chega e você vai dizer lembra. Vamos, chega, chega, chega. Eu vou embora. Eu não acredito mais. Jesus para alguém no meio do caminho. E Jesus traz uma portuguesa brasileira do outro lado do oceano para dizer: com 5 anos eu tinha tudo para parar de viver. Com 5 anos em Aveiro, Portugal, eu estava na sala da minha casa assistindo desenhos animados com uma pessoa de muita confiança dos meus pais. Quando alguém fez de tudo para que eu dissesse chega. Ele pegou a minha mão, colocou em cima do órgão genital dele e disse: vem cá, eu vou te mostrar uma coisa. Só isso já era suficiente para eu desistir de tudo. Mas então ele disse: agora vamos brincar de esconde-esconde. E eu fui procurá-lo pela casa e quando eu o encontrei, ele já estava despido. E pela primeira vez eu fui, aos 5 anos, brutalmente violentada por uma pessoa de muita confiança dos meus pais. Infelizmente não foi uma vez só. E com 9 para 10 anos, ele me violentou e depois me bateu e disse: você é um lixo que ninguém vai te querer. Então me automutilava e então os meus dias era gritar: chega. Todos os dias o que eu dizia era: chega, chega. Eu sonhava em acordar morta. Por favor, se existe um Deus, chega. Existe um Deus, então chega. Com 12 anos eu estava em Aveiro e um pastor brasileiro pregava. Então ele olhou para mim na última cadeira da igreja e disse: ei, você precisa conhecer o meu Deus. Mas eu ouvi com 9 para 10 anos que era um lixo que ninguém ia querer. Então se ninguém ia querer, nem Deus. Então na minha cabeça eu disse: isso não é para mim, porque Deus não quer um lixo como eu. Mas ele insistiu, olhou para mim e disse: Deus quer alguém exatamente como você. Então no piano eles começaram a cantar Rude Cruz se erigiu. Não era um Roland, era um órgão velho, pastor. O senhor sabe tocar Rude Cruz se erigiu? Espetacular, obrigada. Ajudas-me. Rude Cruz se erigiu. Dia fugiu como emblema de vergonha e dor. Mas eu amo essa cruz, porque nela Jesus
Deus me deu a visão de uma cruz. E eu me ajoelhei. E eu fiz esta oração. Deus, se o Senhor pode fazer alguma coisa com um lixo como eu estou aqui. Então eu senti gotas na minha cabeça. E eu ouvi a voz dele a primeira vez que dizia: este é o sangue de Jesus que te lava de todo pecado. Eu tomava muitos banhos ao dia, eu me esfregava até ficar em carne viva. E eu me sentia sempre suja. E quando eu levantei dali, eu nunca mais me senti suja outra vez. Nunca mais me automutilei. Nunca mais disse chega. Entrei dentro do quarto e comecei a encher cadernos de pregações, porque eu me apaixonei por um Jesus que podia amar alguém como eu. Uau, uau, uau. Então, com 14 anos, a nossa igreja fez uma despedida para nós, porque descobri com 14 anos que Deus estava me levando para o Brasil. E eu disse: uau, vou sair daqui. E naquela noite, era a última noite, era uma última vigília, último encontro. Deus usa uma missionária da nossa igreja. E ela vem marchando na minha direção. Sara, Deus manda te dizer. Eu disse: Deus me mostra 5 pessoas que vão trazer um grande avivamento sobre a nação portuguesa. E uma delas é você. Eu disse: eu estou indo embora. Ela: você volta. Eu disse: não volto. Trinta e poucos anos depois eu estou aqui. E dia 13 eu piso na nação portuguesa. Com 18 anos eu disse ao meu pai e minha mãe: olha, eu não vou ser médica, eu não vou ser advogada, eu não vou ser doutora. Eu sei que eu vou servir a Deus. Então eu fui para São Paulo fazer o bacharel em teologia interna, onde o pastor Pedro, a pastora Mônia estudaram. Eu passei por lá. E depois fui fazer outros cursos e fui trabalhar numa empresa, uma multinacional alemã, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Eu tinha 24 anos, eu nunca tinha gostado de ninguém. Nessas paixões de adolescente que adolescente tem, eu não tinha. Eu tinha uma única certeza na vida: eu não vou casar. Então eu trabalhava na multinacional alemã. Eu pregava, eu cantava, eu tocava, eu trabalhava. E eu decidi: eu não vou casar mesmo. Mobilei uma casa e fui morar sozinha. Mas aos 18 anos eu conheci o meu melhor amigo. O meu melhor amigo gostou de mim. Eu sabia, mas eu não queria perder o amigo, então eu fingia que eu não sabia. E o meu melhor amigo investiu em mim 7 anos, mas eu sempre fingi que não. Mas com 24 anos ele foi fazer uma campanha nos montes, no monte. Aqui fazem campanha em monte. Não? No Brasil isto é muito normal, muito comum. Morre-se de frio, não? Imagina. Só sou um monte de cobertores, pastora. Lá isto é muito normal. Fizeram 7 dias de campanha no monte para Deus abrir meu coração. Ele e alguns amigos se juntaram. Gente, amigos assim é para a vida, não é? E no último dia da campanha eu fazia parte do louvor. Ele tocava violão. E ele guardou o violão e eu já estava em pé. E ele passou por mim. Ele passou por mim 7 anos, nunca me fez cócegas. Mas naquele dia, quando ele passou por mim, o meu coração foi na garganta. E eu disse: ai, Jesus, eu nunca tinha visto que ele é tão lindo. Por favor, Jesus, deixa eu casar com ele. E naquele dia ele me chamou e falou: Sara. Eu falei: que foi? Você quer me namorar? Eu falei: só se for agora. E quando piscou, eu estava me casando. Eu não sei se está aí disponível a foto. Gente, esta sou eu. Também, eu estou meio morena aqui. Eu nunca fiquei tão morena na vida. Eu namorei, noivei e casei muito rápido. E este era o dia do meu casamento. Meu marido casou com 27 anos, virgem, e ele estava muito ansioso para casar. Chegámos no quarto, ainda vestido de noivo. E quando a porta se fechou, e eu me dei conta,
eu gritei novamente: chega. O que eu disse? Eu por uma hora chorei e vomitei, chorei e vomitei, chorei e vomitei. Quase uma hora depois eu tranquei a porta do quarto, fui ao meu melhor amigo e disse: meu amor, me perdoa, eu não consigo, chega. Eu entendo se quiseres ir embora agora, mas eu preciso te contar. Eu preciso te contar o que me fez sair. Eu preciso te contar o que me fez assim. Eu preciso te contar as minhas frustrações. E naquele dia eu contei tudo a ele. Ele me abraçou forte. Ele disse: eu vou te esperar. Esta foi a nossa lua de mel. Ele abraçado comigo dizendo: eu vou te esperar, eu vou te esperar. E eu: chega, chega, chega. Só que um ano se passou e o meu marido não podia me tocar, porque se eu soubesse assim, ele vai me tocar, ele não precisava me tocar. Se ele pensasse que ele queria, eu vomitava, eu tinha crise de pânico e ansiedade. Então em um ano eu me tornei assim. Eu engordei de propósito e o plano é: eu vou me estragar, ele não vai me desejar. Então eu comecei a comer. Não rias, isso é triste. Eu comia muito, porque eu disse: eu vou engordar e ele não vai me querer mais. Então eu tinha um cabelo louro na cintura e eu cortei como um rapaz aqui já estava crescendo. E eu sempre fui loura e eu pintei de preto. E eu já não me vestia mais, já não me arrumava mais. Porque eu dizia: eu vou me estragar, ele não vai me desejar. Mas Deus cegou meu marido. E quanto mais eu me estragava, mais ele dizia: tu és tão linda. Deus cegou ele. Tu és tão linda, tão linda. Só que eu voltei a me automutilar e agora meu marido me via. E eu comecei a agredi-lo porque eu via nele todas as agressões que sofri. E um dia ele dirigindo, eu comecei a bater nele porque eu queria que ele desgovernasse o carro e no meu coração só tinha uma palavra: Um dia meu marido disse: chega. Meu marido não é de chorar. Então quando ele chora o negócio é sério. Ele chegou dentro de casa e ele sentou no chão, colocou as duas mãos na cabeça e ele chorava de soluçar. E eu sabia o que ele estava dizendo com Deus. Eu sabia o que ele estava dizendo naquelas lágrimas. E você também sabe o que ele dizia, não é? Então eu decidi: eu vou ao outro quarto. E eu entrei muito brava, igual Cleopas no meio do caminho: só tu não sabes! Desceu Cleopas, entende? Eu entrei no quarto e comecei: Deus, eu já perdi a infância, eu já perdi a adolescência, eu perdi o meu direito de casar virgem, agora eu vou perder o meu marido. O Senhor faz alguma coisa agora. Chega! Sabe o que Jesus disse? Chega para ti. Chega você. A questão não é se eu posso mudar a tua vida. A questão é se você quer ser mudada. A questão não é se eu tenho poder para te curar. E então ele me disse estas palavras que não fizeram nenhum sentido naquele dia. Era necessário. Vamos dizer juntos? O que ele disse? Sabe, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Pensa numa pessoa que queria matar quando alguém dizia este versículo. Então naquele dia eu ouvi: era. E por quase uma hora
Ele disse: chega você. Se você quer cura, tem cura. Você quer cura? Eu disse: eu quero. E por quase um dia eu fiquei dentro do quarto a chorar e gritar: eu perdoo e eu esqueço e eu libero. Eu voltava, ia para o banheiro, vomitava e voltava. Eu perdoo, eu esqueço e eu libero. Eu corria para o banheiro, vomitava, voltava. Eu perdoo, eu esqueço e eu libero. Foi o dia todo assim. E no final daquele dia eu consegui me entregar ao meu marido. Mas foi terrível. Eu chorei o tempo todo e quando acabou vomitei. E foi assim por meses. Todas as vezes que o meu marido me tocava eu chorava e quando acabava vomitava. Até que um dia o meu marido disse de novo: entendes porque esta palavra é tão importante para mim? Ele disse: Sara, olha só, eu não aguento mais. Porque toda vez que eu te toco, a sensação que eu tenho aqui, eu estou te violentando outra vez. Então, por favor, chega. E então eu aprendi a lição do quarto. Eu não vou parar. Nós não vamos parar. Tem alguém para gritar isso aí? Diga: eu não vou parar. Anda, bata no seu peito e diga: eu não vou parar. Anda, diga: eu não vou parar. Eu não vou desistir. Enquanto eu não for para o lugar que Deus me prometeu que era meu. Não, nós vamos continuar. E foi horrível. Até que um dia o meu marido me tocou e eu chorei. O meu marido me tocou e eu não vomitei. O meu marido me tocou e eu consegui amar. E eu consegui ser amada. E então vieram os nossos filhos. Deus me deu a Ana. E a Ana, com 2 anos, foi ao quarto e pegou 2 bonecas. E disse: mamãe, eu sou esta e você é esta. Brincas comigo? E eu comecei a chorar. Ela: que foi, mãe, que foi? Eu falei: a mamãe não brincou com bonecas. E naquele dia Deus me trouxe de volta a uma Jerusalém que eu tinha perdido, chamado infância. Como eu brinco de bonecas. Há coisa de uns 2 anos, o meu marido me perguntou: o que é que queres de Natal? Eu falei: a casa da Barbie. Eu ganhei. Depois ele me perguntou: o que queres de boneca? Eu falei: uma reborn. Eu ganhei. Depois eu estava a dizer, fomos pregar num lugar e o Bruno a desfazer as malas. Eu estava com os meus filhos no Brasil. Eu raramente saio sem eles. Aliás, esta é uma experiência para mim esquisita. Ele não está aqui com as crianças. E ele foi tirar as coisas da mala. Então ele olhou para mim e falou assim: olha, eu estou tirando as coisas da mala e eu já vi que só tem uma boneca. Eu não quero confusão, Ana Beatriz, por causa de bonecas. Ana Beatriz olhou para o pai e disse: fica tranquilo, pai, eu empresto as bonecas para a mãe. Eu vou emprestar a minha boneca para a minha mãe. Então Deus me deu o Davi. O Davi foi programado no céu para não deixar uma hora passar sem dizer: mãe, tu és tão linda. Eu ouvi quase todo o tempo: tu és um lixo, és uma porcaria, ninguém vai te querer. Mas o meu filho fala toda hora: és tão linda, és tão linda. Mãe, tu és tão linda. Deus me deu o Pedro. O Pedro é a alegria dos meus dias. Eu posso estar passando pelos piores dias e ele faz-me rir. Esses dias estávamos preparando um seminário na igreja e de repente o Pedro saiu com um colchonete. E eu disse: Pedro, você vai dormir? Ele disse: sim, eu sou muito lindo para morrer. 5 anos. Então vai dormir. E eu estou casada
Vou fazer 14 anos casada. E há 14 anos meu marido traz o meu café da manhã na cama. Agora o Pedro hoje tentou, ele disse: pastora, queres um café? Eu não, também não quero. Pirraça, né? Não, meu marido não quer café. Não, ele tentou, né? A Mônica, queres café? Mas há 14 anos meu marido traz o meu café da manhã na cama. Hoje eu entendo que era necessário. Eu quero concluir este pensamento desta maneira. Está a ouvir? Ou no Brasil, vocês estão me ouvindo? Alguém me perguntou: Sara, onde Deus estava no dia que você estava sendo violentada? Eu disse: no mesmo lugar que Ele está agora. Porque Deus não vê passado, não vê presente e não vê futuro. Deus não está no cromos, Deus está no kairos. Deus, Ele é atemporal. Então quando Ele via aquela garotinha com 5 anos sendo violentada, Ele não via a garotinha, Ele via a mulher que está aqui. Ele via a pastora, ele não via a garotinha, ele via a escritora, ele não via a garotinha, ele via aquela que organiza os simpósios de cura no Brasil, ele não via a garotinha, ele via aquela que no dia 13 pisa na nação portuguesa para ministrar cura e libertação. Ele não via a garotinha, mas ele via a mulher que está aqui hoje em Luxemburgo a ministrar cura. Respira fundo e diz: era necessário. Deus não desperdiça a tua história. Então mesmo que não entendas agora, eu quero te prometer, Ele não perdeu o controle da tua vida. E se você saiu do lugar que Deus queria, se você gritou chega e estava saindo da rota de Deus, eu tenho uma palavra para você: volta. Quando a missionária portuguesa disse: você vai voltar, eu gritei: não vou! Mas no céu tinha uma palavra dizendo: não é possível, vamos juntos. O que o céu dizia, o que o céu está dizendo para você, o que o céu está dizendo para ti, o que o céu diz esta tarde. Eu não sei quantas promessas você abriu mão, eu não sei o que você deixou para trás, eu não sei de onde você saiu, mas eu tenho um recado de Deus para você essa tarde. E o recado é: fica de pé no teu lugar. Coloca a mão no teu coração. Você gritou chega essa semana? Quantos chegas você deu essa semana? Alguns? Quantos chegas você disse esse mês? Quantos chegas você disse esse mês? Para que você disse chega? Chega para a família, chega porque não acreditas que pode ser amada ou amado. Chega para o teu filho, chega para o sonho de teres a alegria da família à tua mesa. Chega para o ministério. Chega para quê? Chega para levantar, não pastora, chega para a vida. Porque nem levantar eu tenho conseguido direito. Se você precisa voltar e restaurar dessa dor, eu quero te pedir, por favor, vem para o altar, porque eu quero te ajudar a voltar ao lugar onde precisas voltar. Vem correndo, vem correndo, vem correndo, que eu não vou te chamar muito tempo não, e eu vou embora, e eu preciso ministrar sobre você.
Eu preciso cuidar de você. Eu preciso. Vem correndo. Por favor, vem. Por favor. Isso, o Ministério do Louvor pode cantar. Vem correndo.